Certo. Boa noite a todos. O evangelho de hoje foi muito oportuno para trabalharmos o tema, como vocês viram, a visão espírita sobre o carnaval. Então, esse tema ele veio a partir de uma pesquisa, por isso que digo que é um estudo, o momento de hoje, ao invés de palestra, porque quando a gente fala de palestra, dá-se a entender que quem está aqui na frente é um palestrante. Não me considero palestrante, sim um pesquisador. Minha profissão é professor. Então pesquiso a doutrina espírita. Ok? Bom, toda a fundamentação desta pesquisa para esclarecermos a visão espírita sobre o carnaval está contido nesses dois livros que a biblioteca possui. Nas Fronteiras da Loucura e Entre Dois Mundos, ok? Não posso deixar de fazer a barganha de solicitar para que vocês visitem a biblioteca e, como disse o Léo, nosso confrade, desta fonte que eu bebi, vocês também podem beber muito mais. Então, o livro Nas Fronteiras da Loucura, a gente vai perceber através dos slides as atividades de socorro a encarnados e desencarnados no ano de 1982, socorrendo espíritos que estavam no momento do carnaval, a grande apoteose dos festejos do Brasil. E o livro Entre Dois Mundos, que contém um relato de socorro espiritual aos trabalhadores. Então não poderia deixar de começar nossa exposição perguntando se a doutrina espírita condena o carnaval. O que vocês acham? O que há de errado no carnaval? Um cristão pode pular carnaval? Podemos ir para um bailinho, comemorarmos esse momento que está cunhado na história da humanidade desde o princípio da civilização? Carnaval? Podemos? Se podemos, logo, existe algo de errado no carnaval? O que há de errado no carnaval? Se existir algo de errado no carnaval, o que está errado? É a máscara? É o desfile? É o quê? Essas respostas vamos discorrer através da nossa pesquisa. Bom, primeiramente, para falarmos do carnaval, ele não é um advento de agora. Então a gente tem que ir para as bases para compreendermos o agora. As origens do carnaval. Desde as primeiras civilizações humanas, estou falando de mais de 3.000 anos atrás, surgiu festas como que a gente conhece hoje, carnaval, na Mesopotâmia, no Oriente Médio. Então, desde as primeiras civilizações, os sumérios, os babilônicos, nós vamos ver o carnaval. Então, não é de agora. Nas festas romanas, chamada Saturnália, quando se imolava, matava uma vítima humana previamente escolhida para oferecer aos deuses. Era um momento onde se possuía os corpos no imenso prazer imediatista, aonde tudo estava liberado. Nas bacanálias da Grécia, quando era homenageado Deus Dionísio. Então isso a gente vai ver no livro Nas Fronteiras da Loucura. Bom, para não termos dificuldade em compreendermos os termos que estão nos livros espíritas, nada melhor do que entendermos algumas palavrinhas difíceis. Saturnália ou Saturnal era a festa onde os romanos honravam o deus Saturno, nas quais predominava a licenciosidade, a orgia, ou seja, onde todos teriam relação sexual com todos. Bacanália ou bacanal, festim dissoluto, devassidão, orgias,
festas antigas em honra ao deus Baco. Baco, deus romano, do vinho, Dioniso, deus grego da vinha e do vinho. Então, percebe-se que o carnaval não é de agora, e esse festejo ele está na psique de cada um de nós. Então vamos compreender por que esse evento sobreviveu até os dias de hoje. Quais são as justificativas de fazermos esse festejo? A verbete carnaval, carnaval como nós conhecemos hoje, foi composto com a primeira sílaba da palavra a carne nada vale. Carne nada vale. Carne vale. Carnaval. A carne nada vale. Então, se não vale nada, vamos aproveitar enquanto nós estamos nela. Compreendido? Necessidade de descarregarem-se as tensões. Vamos extravasar. Vamos para o bailinho de carnaval, expormos, colocar para fora, pelo menos nessas 2 semanas, uma semana de carnaval, alguns já começam, alguns meses de antecedência, vamos colocar para fora todas as nossas tensões, recalques, paixões internas não trabalhadas. Segundo alguns estudiosos do comportamento da psique, essa extravagância é uma necessidade de expormos aquilo que nós guardamos. O que a doutrina espírita fala sobre isso? Sabemos que somos espíritos reencarnantes. Logo, a possibilidade de termos reencarnado nesse planeta é imenso. Logo, o carnaval é uma festa tão antiga que possivelmente, quando estávamos na Babilônia, na Grécia, em Roma, estávamos pulando carnaval. Então, a razão do carnaval. Expressiva faixa de humanidade terrena transita entre os limites do instinto da sobrevivência, perpetuação da espécie, e os prodromos da razão, ou seja, estamos ainda na fronteira entre perpetuar a espécie, efeito puramente animal, e o efeito racional, de raciocinarmos e utilizarmos bem o sexo. Por que você está falando de sexo? Porque é algo muito comum no carnaval. Não é à toa que se vê dispositivos da saúde nacional distribuindo preservativos para aqueles que querem expor, querem externalizar esses sentimentos que está dentro de muitos, talvez aqui de todos, ou talvez de nenhum aqui. Mais sequiosos de sensações, então, já que não está sob o império ainda do discernimento da razão, precisa ter as sensações, sentir, comer demais, liberar as paixões, as energias desvairadas, do que ansiosos pelas emoções superiores. Então, logo, quando a gente compreende que quando nós focamos nos instintos puramente sexuais exacerbados, nós não estamos sequiosos pelas emoções superiores. Natural que se permitam, nesse dia, os excessos que reprimem por todo o ano. Ou seja, já que eu não trabalhei a conexão com o Altíssimo, com os sentimentos nobres, o que eu vou trabalhar então? O que vai ficar mais visível em mim? São sentimentos que alguns chamam de pecado, alguns chamam de sentimentos libidinosos, de se expressar mais a sexualidade do que qualquer conexão com o Altíssimo. Então, sintonizado com as entidades que lhes são afins, porque não são os opostos que se atraem, sim os afins, nós estaremos na mesma faixa vibratória
daqueles que desencarnaram e que possuem ainda esse histórico não trabalhado dos sentimentos, das emoções, da lei do amor que o Cristo, há 2000 anos atrás, nos ensinou. É de lamentar, porém, que muitos se apresentam nos dias normais como discípulos de Jesus. Então, já sabemos que o carnaval, alguns exacerbam seus sentimentos, como se tivesse que viver aquele instante carnal, porque a carne é passageira, a carne de nada vale. Por que é que ainda existem pessoas que vai para os extremos? Por que existe essa aceitação social? Aí no livro, Nas Fronteiras da Loucura, há uma coisa interessante. A influência negativa pela televisão. O advento da televisão trouxe para a intimidade doméstica aquilo que já estava latente lá quando a gente estava no Império Romano. Trouxe latente altas cargas de informações que nem sempre podem ser dirigidas com facilidades, propiciando se assistam programas portadores de carregadas mensagens negativas. Então vamos lá, colocar para fora, vamos extravasar. Porque estamos atrás do trio elétrico, vamos aproveitar porque a carne é fraca. Não tem uma música que diz que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu? Aí vem o esclarecimento espírita. Será mesmo que aquele que já desencarnou, ele não vai trazer os traços das vidas passadas e desta vida e vai querer ter as sensações viciosas que ele teve lá do passado e trouxe para cá? Que é o quê? As energias sexuais mal trabalhadas, desorganizadas pelo império das paixões. Explicações para a legalização. Porque assim, vamos falar da visão espírita, evidentemente, mas o espiritismo jamais deixa de falar temas atuais. Pelo contrário, o espiritismo é uma ciência, uma filosofia e uma moral religiosa totalmente conectada com a realidade em que vivemos. Mais recentemente foram encontradas outras explicações para a legalização das bacanais públicas sobre os holofotes poderosos da mídia, como sejam as do turismo, que deixam os lucros nas cidades pervertidas e cansadas de luxúria. Então, um dos fatores negativos desta festa, que alguns dizem que, sim, é um fator cultural, é o turismo sexual, aonde nós vamos ver corpos seminus que vai nos remontar ao Império Romano, os bacanais romanos, aonde a sexualidade é super hiper excitada e a televisão diz que é normal. Olha os prejuízos. Concentração mental. A grande concentração mental de milhões de pessoas que está se sintonizando com os desvios dos sentimentos não trabalhados, das paixões, porque se a carne nada vale, vamos lá. Na fúria carnavalesca, irradiações que participavam ativamente, olha só, enlouquecidos dos que, por qualquer razão, se sentiam impedidos. Estava lá com aquele sentimento tão trabalhado. Afetava, para pior, a imensa área das trevas, ou seja, daqueles que se desligaram à matéria e ainda estão presos à sensibilidade da matéria, ao toque, ao pegar, ao sentir, ao orgasmo, ao beber, ao comer, porque vivia simplesmente as sensações do instinto. Logo, já temos um negócio interessante aí, para entendermos.
Quer dizer que aquele que ainda está vicioso há séculos, quantas reencarnações tombou no mesmo ponto, ainda estão participando de trás do trio daqueles que também estão procurando os sentimentos, as sensações desvairadas das paixões desequilibrantes, que é expressa no carnaval. Então, o carnaval não há nada de errado nele. O que há de errado, então, é o sentimento de quem está lá. Exatamente. Exatamente. Porque não é o carnaval em si, é o que nós estamos procurando de fazer no carnaval. Por exemplo, na França, numa boate de carnaval, na década de 1975, década de 70, a revista Veja fez uma pesquisa com os membros dessa boate que iam para lá e lá faziam várias filmagens. E nessas filmagens espalhava-se pela Europa filmes pornográficos. E perguntaram por que é que eles estavam lá. 1. Sexo fácil. 2. Bebida alcoólica. 3. Extravasar. Resumindo, quando chegou lá no 20º motivo, aí estava, brincar carnaval. Logo, estamos criando na psicosfera do local que estamos lá com esses objetivos, sintonia com aqueles que desencarnaram e que ainda estão na mesma faixa que a gente. Olha só. Nesse período, instalam-se lamentáveis obsessões coletivas que entorpecem multidões, dizimam existências. Logo, compreendemos que no Brasil, o período onde se tem mais abuso sexual no ano é no carnaval. O período onde se tem maior índice de acidentes é no carnaval. O período onde está lotado as enfermarias de pessoas que precisam tomar glicose é no carnaval. Alucinam valiosos indivíduos que se vinculam a formosos projetos dignificadores, ou seja, atrás do folião, sim, não vai só quem morreu, vai quem está desencarnado e está querendo a mesma coisa que você está lá. Paixões desvairadas, suprir suas necessidades físicas, mesmo estando desencarnado. Então, nesse período, acontece uma infestação espiritual. Aí tu vai imaginar o trabalho da equipe espiritual para acolher esse bocado de alma que está desencarnando devido ao não trabalhar suas más inclinações, suas paixões. Em face dos desconcertos emocionais que os exageros festivos produzem nas criaturas menos cautelosas, aí a gente está vendo, olha só, desconcertos emocionais e exageros. Quem nunca viu exagero no carnaval, levanta a mão. Olha, eu fui para Recife, para mim foi uma experiência maravilhosa. Não porque eu fui pular carnaval, mas para mim foi como uma pesquisa mesmo. E o que eu vi de pessoas belas, fisicamente, toda vomitada no chão, era uma coisa descomunal. Nunca tinha visto alguém na esquina fumar pedra na lata. Isso é bom? Então há uma coisa de errado aí. Para uma festa que é altamente cultural, que muitos defendem. Será que a quantidade de estrangeiros que vem para cá supre financeiramente os gastos que a nação tem e o prejuízo espiritual para a psicosfera do Brasil? Então, há uma verdadeira infestação espiritual perturbadora da sociedade terrestre quando legiões de espíritos infelizes, ociosos e perversos são atraídas e sincronizam com as mentes desavoradas. Só falando, fica aquela sensação que não está explicando muito bem. Então vamos complementar com um videozinho bem interessante. Esse vídeo tem no YouTube, se chama Sozinho. Vamos
ver nesse vídeo o que eu estou falando aqui com vocês, tá, Lígia? Dá pra ver, evidentemente que o consumo de bebida alcoólica é muito exacerbado nesse momento. Então, logo, aquele que desencarnou com o vício do álcool, evidentemente, com o desencarne, ele não vai se tornar santo. Ele ainda vai trazer os mesmos traços do que ele fez nesta vida. Logo, ele estará procurando aquilo que tinha de comum em sua encarnação. Não tendo mais a carne, que para ele de nada valeu a carne, ele vai procurar satisfazer aquilo que ele encontrava como satisfação. Logo, ele estará em comunhão com o encarnado. Encarnado este que goza de sua mesma sintonia. Por gentileza. Desencarnado, encarnado. Um técnico horrível. Ainda tem o pior atacante do campeonato, cara. É impressionante. Esse cara Realmente consegue errar todos os gols na cara do gol. Pior que o dele. Quem é, irmão? Ah, cara, é só a Fernanda. Mas ela sabe que eu tô aqui hoje. Depois eu ligo pra ela. Nossa, hein? Que isso, cara. Você sabe que a última voz, a última palavra lá em casa é minha, vocês sabem, né? Sim, senhora, né? Sim, senhora, isso mesmo. Pessoal, carnaval, 3 caixas de cerveja, eu contratei os garotas de programa e só vendo, galera. E aí, quem tá dentro? Rapaz, a patroa tá fora. Vou aproveitar, tô dentro. Eu não sei não, viu? Você sabe que isso não é muito a minha praia. Ih, começou. Ah, Paulo, não começa, cara. Frouxo. Esse cara é um frouxo. Rapaz, mas você tá muito frouxo, cara. Lembrando que são todos desencarnados. É isso aí, Paulão. Tem que aproveitar um pouquinho mais a vida, cara. Vamos lá, cara. Todos que estão falando no ouvido, viu? Vamos. Aqui, ó. Coleira. Sabe qual que é real, Paulo? A Fernanda já te colocou na coleira. Não é parceiro. Rapaz, você não é parceiro mais não, cara. Quer saber? Tá bom, mas só hoje, hein? Ah, É isso aí, eu pô. conheço. Beleza, Júnior? Ok, pode colocar lá no slide, por gentileza. Bom, evidentemente, devido ao tempo, não tem como a gente, né, prolongarmos um pouco mais esse vídeo. Pronto. Aqui. Então, a população invisível, ou seja, os desencarnados, a população invisível, ao olhar humano, era acentualmente maior que a dos encarnados. No livro, ele disse que quem estava lá no folião, pulando, bebendo, usando drogas, exacerbando sua sexualidade, tinha mais desencarnado do que mesmo encarnado. 2. Disputava entre si a vampirização das vítimas, ou seja, vamos repartir o prazer carnal que tu está tendo nesse instante. Estimulavam a sensibilidade e as libações alcoólicas, ou seja, vamos lá, porque eu quero beber, já que eu não consigo beber, eu vou te utilizar nesta bebida. Ingeriam drogas, utilizando-se dos comparsas do corpo físico, ou seja, o que nós chamamos de obsessão. Se interligavam a desmandadas orgias lamentáveis, como a gente viu o desencarnado se interligando com o encarnado. Uns magotes desenfreados atacavam os burlescos trausentes, transmitindo-lhes induções nefastas, ou seja, um ataque organizado. Davam início assim o processo levando de obsessões demoradas e coletivas. E quando este nosso irmão, equivocado temporariamente no erro, viu que você consome muito álcool e o teu carnaval dura um ano inteiro, então eu vou estar em sua companhia. Misturavam-se espíritos de aspecto bestial e lupino, verdugos, técnicos de vampirização, ou seja, todos aqueles desencarnados que tinham práticas que o encarnado estava naquele instante, estava pertinho dele.
por algo que nós vamos chamar de afinidade. Acurando a vista, podiam perceber que, não bastante, a iluminação forte parava uma nuvem espessa, criada pela psicosfera dos que estavam lá. Ou seja, estavam emitindo uma matéria cinzenta que deixava o dia como se tivesse com neblinas, como anoitecer. Porém, de desencarnados mesclando-se com criaturas terrestres de tal forma permeada que se tornaria difícil estabelecer fronteiras delimitadoras entre uma e outra faixa de convivência. Ou seja, o mundo espiritual se misturou com o mundo carnal através da sintonia das más paixões, que foi exacerbada no período de carnaval. Sobre a onda crescente da sensualidade, é muito difícil no momento estancar-se a onda crescente. Ele está fazendo testemunho. Isso aqui que ele está falando é um testemunho do outro lado, falando desse lado aqui, do mundo encarnado. Ou seja, é um relato do mundo desencarnado do mundo encarnado. Olha só. Do erotismo da depravação nas paisagens terrenas, especialmente em determinados países. Isso porque as autoridades que governam algumas cidades e nações, com exceções compreensíveis, estão mais preocupados com a conquista de eleitores para os iludir do que interessados na sua educação. Ou seja, vamos lá, deixar esse povo brincando carnaval, fazendo tudo de excessos em nome do lucro. Do lucro. Porque é isso que o povo quer, é isso que a gente vai dar. Pós-carnaval, o que a gente vai ver? Dificuldades para adaptar-se na vida normal. Olha só por quê. Passada a onda de embriaguez nos sentidos, os rescaldos da festa se apresentarão nos corpos cansados, nas mentes intoxicadas, nas emoções desgovernadas. Por quê? Porque a gente desequilibrou um patrimônio orgânico. Nós desequilibramos o amor. E isso vai trazer consequências. Porque não tem perigo de você ter vários parceiros, se você não objetificá-lo. O que é isso, objetificá-lo? Não ver como irmão, e sim como objeto, aonde você vai satisfazer o seu prazer sexual. Nada mais, nada menos. Aonde se encaixa o amor? Primeiramente, não existe conversa. Existe apenas dois corpos que querem se interligar apenas pelos desejos primitivos do sexo. E isso dá um vazio. Não é à toa que aquelas pessoas que têm muita gente, no fundo, se sentem só. Moléstias graves que se instalam, AIDS, DST. Porque lembrem-se, nenhuma doença parte para o corpo físico sem antes estar no corpo espiritual. Comportamentos morais. Distúrbios afetivos surgem após tais ilusões que passam, como por exemplo alguns casais que se separam para ter passe livre e depois tentam voltar. Como é que volta? Como é que fica esse relacionamento? Homicídios, 3 variados, suicídios alucinados, infarto e morte por exaustão de forças. Desencarnação por abuso de drogas. E hoje, época de maior índice de crimes, acidentes de trânsito, estupros, crianças abandonadas. Crianças abandonadas, filhas de quem? Filhos do carnaval em Salvador, no Rio de Janeiro, em Canindé, em Caridade. Ou seja, já que eu estava apenas satisfazendo os meus desejos primitivos, desvairados, as paixões não trabalhadas, esses jovens, filhos de pais e mães irresponsáveis, hoje estão sem paz. Por quê? Filhos do carnaval. O que o Espiritismo acha desta festa popular? Pronto, a gente já viu os dados. Mas tu tá falando daquela festa de carnaval onde todo mundo se reúne em casa, sadiamente, vamos estarmos juntos, se divertindo. Não estou falando dessas festas, não. Estou falando do que se tem, a gente vê na televisão. Atrás do trio elétrico, ok? Festas que acontecem em praças públicas, ok? Não estou falando da festa pessoal. Eu estou falando dos excessos.
O Espiritismo esclarece, ele não condena. O problema não está no carnaval, e sim nas emoções de quem está lá. São as consequências do ato não refletido, do ato esquecendo que nós somos espírito e não somente carne, deixando para nós escolhermos os caminhos. Então cabe a todos nós escolhermos o que a gente quer para a nossa vida. O Espiritismo esclarece. E esta festa terá um fim um dia? Sim, a festa é vestígio da barbárie, do primitivismo, ainda reinantes, e que um dia desaparecerão da terra, quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real, sem nos intoxicarmos, sem expressarmos as paixões não trabalhadas, do prazer violento, e o homem houver despertado para a beleza, a arte, sem agressão nem promiscuidade, porque todo exagero é uma falta de equilíbrio, e a falta desse equilíbrio parte dentro da gente. Qual é a opinião de Emmanuel sobre o carnaval? Estou falando só, aqui as fontes. Nenhum espírito equilibrado em face do bom senso, que deve presidir a existência das criaturas, pode fazer apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. Meu Deus, aqueles jovens que estavam lá, deitados no chão, todo vomitado, passando mal, ambulância, sirene para todo lado. Se isso não é loucura, o que definir loucura? Ainda a opinião de Emmanuel, há nesses momentos de indisciplina, porque é indisciplina, extravasar é indisciplina, é sentimento não trabalhado. O largo acesso das forças das trevas nos corações, estão se comunicando com irmãos que também estão desequilibrados. E às vezes toda uma existência não basta para realizar os reparos. Preciso de 1 hora de insânia e de esquecimento do dever. Então basta 1 hora. Na verdade basta 1 minuto. Na verdade basta alguns segundos para você colocar em débito toda a sua reencarnação. Quando você bebe e vai para o volante e faz acidentes, aonde por tua indisciplina você envolve uma pleire de espíritos que estavam lá para se trabalhar. Você ceifa a vida de pessoas. Então são alguns segundos, não basta muito tempo, para você prejudicar a sua e a vida dos demais. Irmãos, ainda a opinião de Emmanuel, a ação altamente meritória seria de empregar todas as verbas consumidas em semelhantes festejos. Imagine se a gente pegasse todo o dinheiro que o governo empregou investindo nisso aí, se a gente pegasse todo esse dinheiro e colocássemos na assistência social aos necessitados de um pão e de um carinho, porque você pode ter certeza, imoral é um país onde 1 litro de cerveja é mais caro do que 1 litro de leite. Opinião de André Luiz, só lembrando que Emmanuel era o mentor espiritual de Chico Xavier. Agora vamos lá, André Luiz, ok? André Luiz que escreveu o Nosso Lar, que para variar tem na biblioteca. O espírito deve afastar-se de festas lamentáveis. Aquele em que se é dado, muito será cobrado. Então se vocês forem lá pular carnaval de forma promíscua, olha só, olha a missão. Olha só o esclarecimento que vocês estão tendo agora. Então não tem nem perigo de vocês pecar sem estar com a consciência culpada. Mas é claro, ninguém vai fazer isso aqui. Todo mundo é espírito superior. Ninguém pensa nessas paixões desvairadas. E se pensar, né? Muitas vezes não externaliza. Como aquelas que assinalam a passagem do carnaval, inclusive as que se destacam pelos excessos de gula. Então não é só carnaval não, viu? Desregramento ou manifestações exteriores espetaculares. Ok? Então, como é que a gente faz? Bom, eu quero extravasar, eu quero estar lá atrás do folião, quero lá participar, estando na mesma sintonia dos nossos irmãos desequilibrados. Na verdade eu tenho esse sentimento, na verdade eu quero estar lá. Mas algo diz não vá, o outro diz vá. Algo diz, olha, equilibre-se tuas paixões.
Pegue as potencialidades do teu corpo físico e volte ao bem e não ao prazer individualista, egoístico das sensações do corpo. E aí, o que a gente tem que fazer? Aí Allan Kardec diz: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Esforços esses que nós temos que se esforçar. Por quê? Porque já estamos há várias reencarnações, tombando pelos nossos desequilíbrios, pelas nossas paixões desvairadas. Como o próprio Emmanuel disse, 90% dos que estão aqui tombaram nesta vida, tiveram que se reencarnar novamente. 90%. Por quê? Pelo mau uso do sexo. E a gente vê na mídia, nós vemos uma acessibilidade muito fácil, um incentivo, uma permissividade social de, para se ingressar no grupo, rapaz, vai lá e tenha várias parceiras sexuais, objetifique ela, acesse a pornografia, extravase, consuma a bebida alcoólica. Então, temos que se esforçar para que possamos potencializar a energia divina, sintonizarmos como a rádio com a energia do bem, com as atitudes do bem, se esforçando em se melhorar, compreendendo aqueles que estão momentaneamente no erro, e vamos errar, mas que não erramos nas mesmas pedras. A gente vai cair, mas que não cai nas mesmas pedras. Que possamos auxiliar, que possamos levar a palavra do amado Mestre Jesus, mostrando as consequências dos nossos atos não pensados, preconizando mais os instintos carnais do que a elevação espiritual do homem para com Deus e o seu irmão, se permitindo mais na prática do bem. É época de refletir, é época de pensarmos e revermos o que estamos fazendo de nossas vidas, dos desequilíbrios que estamos tendo, dos vícios que muitas vezes escondemos, das paixões que acumulamos e esperamos um momento, uma semana, para liberarmos tudo aquilo que nós jogamos como sujeira debaixo do tapete, agariando dívidas por séculos e séculos, de segundos impensáveis, de ações mal inclinadas, que possamos refletir nesse momento e levarmos a compreensão da vida do alto, porque aqueles que dizem que a carne de nada vale, infelizmente abraçaram o imediatismo materialista, a ausência de fé, e que não olham que somos seres eternos espirituais, e que aquilo que plantamos, a lei da causa e do efeito, das nossas paixões desvairadas, dos nossos vícios, dos diversos tipos de vícios não trabalhados, chegará uma hora que todos eles, pelo menos por uma semana, ficará à mostra para que nós possamos trabalhar e não cairmos nas nossas más tendências, que há séculos estamos caindo. As fontes bibliográficas estão no livro Entre Dois Mundos, de Valdo Pereira Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Nas Fronteiras da Loucura, como eu mostrei para vocês esses dois livros, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Conduto Espírita, de André Luiz. Mensagem sobre o Carnaval, de Emmanuel Espírito, está lá aquela frase que ele disse, pelo médium Chico Xavier, publicado em Reformador, agosto em 87, pela Enciclopédia Dicionário Ilustrado, de Abraão Coglan e Antônio Rois, acho que falei certo, Trabalho Readaptado, ok? O Carnaval na Visão dos Orientadores Espirituais, e algumas imagens utilizadas pelo grupo. Então, pessoal, evidentemente não vim com a pretensão de explicar tudo, mas de nortear e trazer um pouco de esclarecimento esse que trouxe para mim, evidentemente, e trouxe aqui para vocês. Espero que tenham contribuído e que a mensagem de hoje não pare por aqui, pesquisem, ok? O Espiritismo diz: amai-vos, evidentemente, e instruí-vos.
Procure amar, procure se instruir. E uma coisa não anula a outra. Não procure desculpismo para falar que não ama porque estuda ou porque ama e não estuda. Não se boicote. Procure conhecimento. Enquanto existe uma biblioteca aberta, é sinônimo que existem pessoas pensantes. Então, seja de qualquer cunho religioso, católico, protestante, procure estudar sua doutrina, procure ter o conhecimento, porque assim você vai abrir mais o teu campo de ação, o campo do amai-vos uns aos outros. Então, está aqui esse livro, procure a Dona Creuza, que ela vai estar lá de braços abertos para direcionar vocês na leitura. Ok? É o nosso momento da prece, do passe. Vamos fechar nossos olhos. Vamos acolher as boas energias que o ambiente nos proporciona. E vamos refletir sobre as nossas ações. Senhor Jesus, obrigada pelo esclarecimento de hoje. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, de ouvirmos os Teus ensinamentos. Obrigada pela oportunidade da vida, reencarnação, de podermos nos melhorar a cada dia, a cada ação refletida na prática do bem. Que os mentores espirituais de todos nós possam nos conduzir com discernimento, com sabedoria, com amor, para a prática de boas ações dentro da nossa família, dentro do nosso lar, compreensão com aquele que está do nosso lado, entendimento para aqueles que caem, que possamos de certa forma ajudá-lo a levantar. Que nesta semana, Pai, possamos renovar nossas energias para o caminho do bem, que o amor possa estar presente em nossa vida e que todo o ensinamento de hoje possa ser colocado em prática por nós no nosso dia a dia. Pai amado, te pedimos cuidar de todos aqueles que estão envolvidos em pensamentos negativos. Ajuda-os a seguir no caminho da luz, a entender os ensinamentos de Jesus e a colocá-los em prática. Não permita que a angústia, que o desânimo faça parte da nossa vida. Nos instrua, Pai, a seguir os Teus ensinamentos. Que assim seja.